A CPMI do INSS entrou com recurso no STF contra a decisão do ministro Flávio Dino, que decidiu suspender as quebras dos sigilos. A Beatriz Souza está de volta aqui ao nosso 3 em 1, trazendo mais detalhes para a gente e dessa movimentação que está sendo feita por parte dos senadores e também dos deputados da CPMI que investigam os desvios bilionários no Instituto. Beatriz, seja bem-vinda mais uma vez, uma boa tarde. Oi, Cássio, exatamente. Essa decisão do ministro Flávio Dino de derrubar quebras de sigilo bancário e fiscal de requerimentos aprovados na CPMI do INSS por meio de uma votação em bloco. E foi justamente essa votação em bloco que o ministro usou como embasamento para poder derrubar essa quebra de sigilo. Justamente porque, no entendimento do ministro, uma quebra de sigilo só pode ser votada de forma específica e não como foi feita na CPMI, que mais de 80 requerimentos foram aprovados de uma vez só. Inicialmente, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, já tinha até feito um convite para que o ministro Flávio Dino viesse até a comissão ali explicar essa decisão dele de derrubar esses requerimentos aprovados na CPMI. Mas a gente sabe que com toda essa pressão no Supremo Tribunal Federal, dificilmente um ministro viria a uma comissão para explicar, alguma decisão dele. E agora esse requerimento, esse recurso, foi apresentado pela advocacia do Senado e pede e argumenta que o modelo de votação está previsto no regimento do Senado. Pede também que, caso o Dino não reconsidere essa liminar enviada pela advocacia do Senado, que o julgamento seja levado para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O presidente da CPMI, Carlos Viana, falou com a Jovem Pan hoje e comentou sobre isso. Vamos assistir. A decisão do ministro Flávio Dino, como cidadão e como presidente da comissão, é um absurdo. É uma interferência indevida no trabalho do parlamento, uma decisão que não tem embasamento constitucional. Na CPI do Covid, por exemplo, que foi uma CPI que atacou duramente o governo Bolsonaro, ninguém questionou as decisões. Agora, nós precisamos seguir o caminho republicano. Pois é, são várias decisões de ministros, não só do ministro Flávio Dino, mas em relação à CPMI do INSS. E Carlos Viana tem lutado aí para reverter todas elas, porque, segundo ele, essas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal estão atrapalhando o andamento das investigações da comissão. Volto com você, Cássio. Perfeito, Beatriz. Obrigado pelas informações. Lembrando, gente, que a própria CPMI está correndo contra o tempo. A comissão tem um prazo para terminar, se encerra os trabalhos no dia 28 de março e o próprio presidente da comissão, o senador Carlos Viana, está tentando, de certa forma, dar uma celeridade. Por isso que amanhã ele tem um encontro, tem uma reunião com o ministro André Mendonça, que é o relator deste inquérito no Supremo Tribunal Federal. Zé Maria Trindade, eu quero começar com você porque a declaração do próprio Carlos Viana foi bastante dura, chamou de absurda aí, a decisão do ministro Flávio Dino de derrubar a quebra de sigilo, que isso envolve vários outros nomes, entre eles do filho do presidente Lula, porque na decisão Flávio Dino disse que foi feita uma votação, uma espécie de combo, Foram 87 requerimentos, quebrou o sigilo de todo mundo e, segundo Flávio Dino, segundo pelo menos, a jurisdição precisa fazer uma análise de cada um dos casos e não simplesmente aí, votando tudo no mesmo balaio. Como é que você analisa essas declarações do presidente da CPMI, que está cada vez mais pressionado para entregar uma materialidade, mas o tempo está contra ele? Pois é, e de novo o presidente do Senado está segurando a possibilidade de prorrogação da CPI, já está aprovado, e se já está aprovado é só publicar, é só prorrogar, mas isso está sendo difícil, seria o óbvio. O presidente da comissão tem razão, ele tem que defender as prerrogativas do Congresso Nacional. A partir dessa decisão, não é a decisão de um presidente de CPI, nem de uma CPI, mas do Congresso Nacional. Não é a primeira vez que o Supremo toma essa decisão. Há jurisprudência, inclusive na própria Justiça, sobre quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, No caso aí até telemático. O Vocaro também teve o sigilo quebrado diante de um bloco assim, até de forma equivocada. Não era para quebrar sigilo, mas com vocação. E aí colocaram um requerimento no meio, foi de roldão e aprovou. Então, a exigência eu acho pertinente. Eu acho que o sigilo
é um direito que vem garantido aí em todas as constituições, né? E não é para proteger bandido. Quando a justiça entender que há evidências, indícios para investigação, abre o sigilo, mas para a própria justiça, não é abrir publicamente, né? É o que o termo usado pelos advogados é transferência de sigilo. Então, o sigilo está sendo guardado pela Receita Federal, no caso do imposto de renda e tal, né? Dos bancos, né? E aí esse sigilo é transferido para a CPI, né? E porque são autoridades. A CPI tem autonomia, inclusive judicial. Então, se está certo o presidente da CPI em cobrar exatamente uma postura de que o Congresso tem autonomia para fazê-lo. Agora, eu acho que abrir sigilo assim é muito complexo, né? Porque sigilo produz falta de entendimento, desentendimentos, e porque há uma cultura de dados ali que podem levar a destruir uma reputação de uma forma muito rápida, né? Se o sigilo não for bem preservado. Mas, de qualquer maneira, o senador Carlos Diante tem razão de ficar indignado. Ô, Piperno, inclusive, né, o Zé tocou num ponto importante, pelo menos com nome e sobrenome, chamado Davi Alcolumbre. Pelo menos, pelo andar da carruagem, a gente não vê nenhuma perspectiva que ele prorrogue por mais 60 dias a CPMI do INSS. Ou seja, Piperno, na sua visão, a comissão tem dia e hora para acabar? Eu acho que tem. Eu acho que essa comissão produziu muito pouco até agora. Vejam, primeiro que eu acho que a lei, ela se sobrepõe ao regimento interno de uma casa. Se a lei diz uma coisa e o regimento diz outra, prevalece o que diz a lei. Mas, independentemente disso, em relação a esses sigilos, especialmente o do Lulinha, me chamou a atenção na semana passada quando foram expostos, inclusive, muitos dados aí sobre o sigilo dele, inclusive com os relatos das doações que o pai dele, o presidente da República, acabou fazendo para ele. Então, como é que isso se tornou quase que público? Agora, eu acho que a Polícia Federal está investigando isso e de uma forma, né, eu acho que bastante rigorosa. A Mônica Bergamo, inclusive, no final de semana, no domingo, publicou na coluna dela que há uma ala da Polícia Federal que defende, inclusive, a prisão do Lulinha. Eu não sei quais são os dados que ele tem, que a Polícia Federal tem. Eu sempre enfatizo aqui que é uma corporação na qual eu confio muito, mas há uma ala que teria pedido isso, uma outra não. Da mesma forma que o colunista Lauro Jardim, na sua coluna do Globo Domingo, ele abre a coluna com uma notinha de 3, 4 linhas dizendo que o governo poderia ter muitas dores de cabeça com o Lulinha. Hoje, no jornal Valor Econômico, há uma entrevista do presidente nacional do PT, o Edinho Silva, dizendo que, olha, já abriram os dados dele, divulgaram, não encontraram nada, mas eu acho que seria muito bom ele vir a público para esclarecer de uma vez. Abre, conta o que tem, quais são as relações e tal. Acho que essa transparência também está faltando. Agora, veja, essa CPI, ela se arrasta há muito tempo. Até agora está preso lá o careca do INSS. Mas pera lá, não são dezenas e dezenas e dezenas de entidades, de bancos envolvidos, né, de vários personagens. Cadê o resto? Quem é que realmente está indiciado? Quem mais está preso? Quem mais está sendo processado? Porque a gente está falando de um esquema de muitos bilhões. É só o careca do INSS, então, que é o cara responsável por tudo? É óbvio que não. Então, eu acho que está na hora dessa comissão oferecer mais respostas.